fora de Louveira, de Louveira? De fora. Fora. Então sejam bem-vindos aí a Louveira. Nós estamos com um trabalho aqui, que é criar um centro de memória. Então a gente começou isso há 2 meses. E um dos espaços para esse centro de memória é uma subestação de energia. Alguém sabe o que é uma subestação de energia? Tem ideia? Assim? Tranquilo, eu também não sabia até chegar aqui. Primeiro, antes de falar o que é, vale ressaltar que vocês estão na primeira subestação de energia da América Latina. Então, os trens antigamente eles eram a vapor. Como começou uma devastação e a lenha foi ficando mais difícil para trazer próximo, em 1914 a 1918 nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Isso também pegou várias madeiras e foi exportado e ficou caro. A Companhia Paulista teve a ideia de se construir uma subestação. Essa subestação, o que ela faz? Ela pega a energia de outro lugar da estação, transforma essa energia para ir para o trem. E a partir daí que funciona. Então, a função básica de uma subestação é pegar uma energia e jogar ela para os trens conseguirem se movimentar. Essa subestação, então, ela vai surgir nesse contexto da Primeira Guerra Mundial, nesse contexto de o trem ser um dos principais meios de transportar o café, de transportar toda a nossa manufatura para o Porto de Santos. E por que ela está em Louveira? Porque Louveira era um ponto estratégico entre Jundiaí e Campinas. E vale lembrar que todo esse café, região mogiana, região de Itatiba, vinha para cá, ia para Jundiaí e Jundiaí escoava para o porto. Então é para uma relação estratégica. E aí, antes da gente entrar lá na estação, eu vou chamar vocês para a gente ir para o jardim para poder ver de frente ela um pouco. O trem de carga passa mais ou menos quantas vezes por dia? Aqui, em torno de... Eu sei que ele passa umas 8 da noite, dá umas 3, 4 vezes por dia aqui. Ele tem um transporte forte. Durante o dia, qual horário mais ou menos? Durante o dia, deixa eu pensar. Ontem era na escola do meu filho, era umas 10 horas, acho que ele passou 10 horas? Eu sei que 8 horas da noite tem um que ia ser meio... Todo mundo dá na estação pra ver ele, assim, tem uns pontos. Entendi. Pode sim. Pra ficar calmo é bom. Então aqui a gente tem uma panorâmica da subestação. E quanto tempo vocês acham que demorou pra construir essa subestação? 8 meses. 8 meses? Quero escolha já. Ela foi preciso. Como ele acertou, não? Aí só falta ele falar assim, de outubro de 21 a abril de 8 meses, pessoal. 8 meses, assim, levantaram isso. E claro que, como numa gestão de trabalho de 13 horas por dia, né? Então não é uma coisa... milhares de trabalhadores? Não, tinham bastante, mas mais do que isso era uma exploração forte ali da mão de obra da época. A gente está falando de 22, 23, não tinha esse processo da legislação trabalhista, que só vai surgir com o Vargas. Mas por que tanta urgência em construir essa estação? Porque eles tinham que fazer um tempo rápido para recuperar o dinheiro investido. O planejamento foi que o dinheiro que foi investido para construir essa subestação, a Companhia Paulista ia recuperar em 10 anos. Ela recuperou em 7 anos, porque a relação de toda a ferrovia que se colocava, trocar o maquinário que ela já teria que trocar, foi trazendo isso. Então vocês imaginem que um trem a vapor, ele vai chegar, tem que abastecer ele a lenha, tem que tirar a cinza para ele trocar e fazer o segundo comando. Isso levava em torno de 30 minutos. O trem elétrico, ele só chegava, carregava e saía, o que levaria 5 minutos. Então tudo isso foi carregando um ponto muito forte.
E a gente olhando assim, ela tem uma arquitetura inglesa, o que é bem tradicional da ferrovia no Brasil. Desde a chegada, quando a família real vem para o Brasil, né, em 1808, a Inglaterra já vem e todo o processo de investimento da ferrovia vai ser inglês. E o jardim também, ele segue a mesma ideia de um jardim inglês e ele é totalmente harmônico. Se a gente olhar no meio, que é onde está a imagem do engenheiro Molevar, dos dois lados vai ser igual o jardim. Então ele é um jardim simétrico. E essa, por mais que toda essa construção, toda essa arquitetura, ela é inglesa, a tecnologia não é inglesa. Quando eles fazem essa estação, eles vão pensar em fazer a subestação, eles vão andar. Vão ficar 6 meses nos Estados Unidos e 6 meses na Europa, para ver qual era a melhor tecnologia que tinha na época. E aí eles optaram pela tecnologia de Chicago, que era a mesma que faz a ligação até hoje nos trens norte-americanos. Então aqui acho que cabe um parênteses bem legal. Imagina, no começo do século XX, eles aplicam uma tecnologia que é usada até hoje. Então eles pegaram o melhor que tinha no mundo para construir essa subestação, né? E aí eles vão fazendo isso com esses 8 meses. E antes da gente entrar lá, vocês estão vendo aquele prédio amarelo? Sim. Sabe? E vocês podem ver que a arquitetura dele distorce, né? Porque ele já é um prédio mais moderno. Ele é um prédio da década de 60, 70. Ele vai terminar na 70. E ele seria a nova subestação. Ele nunca chegou a funcionar, ele não virou uma subestação, mas iam anular essa subestação, ia carregar o mesmo tanto de energia que tem esse prédio. Então, pelo tamanho do prédio, é legal você ver essa mudança tecnológica que tem, né? Um prédio muito menor ia trazer o mesmo tanto de energia que tem a subestação aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu queria saber de como é feito, como é transformada a energia. Vamos ver? Vamos ver. Em vez de eu responder, vamos por aqui. Em vez de eu responder, é melhor nós vermos. É impressionante. Não, a arquitetura sem dúvida. Aqui é estético e funcional. Lá é só funcional. Não, tem que ler os dois coisas. Aquilo lá do custo e benefício. Né? Para eles, a estética não é importante na década de 70, 70. A arquitetura modernista ainda tem isso, né? De estética e funcionalidade. Olha isso, cara. Assim, Nossa! Então, aí vem vem a energia de produções hidráulicas. Primeiro, Sorocaba e Santana do Parnaíba. Isso. Ok. Que eles vêm pra cá, depois vai ser via de uma fonte de Jundiaí. Aqui, olha que ele chegava aqui em 60 mil e a partir de 60 mil eles iam transformando para 10 mil. Então a energia vem para cá, nessa superpotência, aí eles reduzem e daqui eles jogam nos trens. Então só quando, a partir do momento que ela é tratada com Jundiaí, funciona assim. Se eles batessem acima de 60, caía a cidade de Jundiaí, a energia da cidade de Jundiaí. Então sempre tinha uma pessoa que ficava controlando o tempo para que chegasse próximo de 60 e a hora que chegasse próximo de 60 eles diminuíam um pouco. Como diminuía? Aí era o maquinista tinha que ser bom e funcionar por inércia. Então eles andavam ali perando os 3 mil, quando dava a batida eles soltavam e ia entre aspas, na banguela. Eles iam na banguela e iam embora. Então o bom maquinista era esse, era o que sabia andar na banguela. Deixa eu entender. Então, lá de Jundiaí, é isso? Isso, vem daqui. Ok. Vem energia.
Tá com cabos, é produzido hidrelétrica lá, isso? Lá não, lá é uma subestação que traz de outras usinas, que aí vem de todo lugar, né? De lá passa para cá. Então é como a Companhia Paulista, ela comprava energia para cá, então, e distribuía. E distribuía para os trens daqui. Então aí vinha como eletricidade, gerava um movimento que dava outro destino e a outra carga para ser distribuída para os trens. E abastecia também a cidade? Não. Só do trem? Só para trem. E a cidade, como era? A cidade ela recebe via Jundiaí, normal, como é até hoje. Legal. Então é isso. Se olhar para cá, ele ainda tem os receptores dessa energia. Então eles vão vir nessas turbinas e aqui vai começar a distribuir. Então é um pouco isso que se funciona. E aí toda a energia elétrica do trem que a gente tem dessa região partia daqui. E aqui tem os motores que vão... Quantas pessoas tinham que trabalhar para poder colocar tudo isso aqui? Então, no começo eram 9 eletricistas, e aí em torno de 50 técnicos, só que isso é por turno, né? Então, em 3 turnos, em torno de umas 100, 200 pessoas que a gente tem. Então era 24 horas, né? Era 24 horas. E aí, esses daqui são os motores que fazem todo o armazenamento da energia e vai sendo distribuído. Quem ganhou a licitação para construir foi a General Electric, né, aqui que fez tudo. Então, quando o motor desse precisava de manutenção, tinha que ir para os Estados Unidos. Não tinha manutenção aqui no Brasil. E aí é muito legal porque eles já deixavam fixo esse carrinho, encostava, vinha para cá, caía na rodante, virava e ia para o trem. E aí do trem ele era mandado pro porto, o porto subia lá. Então, e assim, hoje a gente pensa num silêncio aqui nesse espaço, só que a hora que isso aqui não era silencioso. A própria energia elétrica, ela tinha E ainda a gente tem... E as casas aqui que vocês veem são 3 casas. Então tem um chefe geral, do chefe principal, do engenheiro-chefe, e depois mais 2 casas. Então os engenheiros-chefes moravam no prédio também. Pode ver aqui. E aqui embaixo ele é todo um sistema de refrigeramento. Então, embaixo a gente tem o sistema de refrigeramento dos motores. Se vocês observarem assim, olha, esse tudo nós estamos elevados. Está em torno de uns 2 metros acima do solo. Por quê? Porque lá embaixo é uma circulação de ar total e esses motores são interligados. Né? Vocês agora mesmo vieram para a festa da uva, eu vi que vários de vocês estão com uma uva Niágara. Contaram para vocês a história dessa uva? Não. A uva Niágara rosada, ela é um processo de transmutação genética daqui da região. Ela foi o primeiro lugar que ela surgiu. Então, tinha a uva Niágara branca, que é a verde, que é original da Califórnia, e aqui se plantava muita Niágara verde. E de repente, um pé, numa mutação genética espontânea, surge uma uva rosada. O agricultor vendo aquilo, ele tirou, amarrou um pedaço de pano para não perder qual era, naquele meio das uvas e do vinhedo, e ele voltou depois e tirou vários enxertos e começou só a plantar essa uva rosada. Em 1922, teve a Feira do Centenário, no Rio de Janeiro, do processo da independência. E as uvas que eram fornecidas na feira, eram fornecidas daqui. Então saía da estação de trem
Essa uva foi e eles mandaram 2 caixas da uva rosada. Quando veio na segunda remessa, eles não queriam mais a uva verde, eles só queriam a uva rosada. E aí estava no começo de uma plantação e hoje ela se tornou essa uva, a Niágara rosada, que é a mais consumida, a uva de mesa mais consumida no país, né? Então, como o trem também tem toda essa relação de importância com o território. A região aqui de Louveira, é uma pergunta muito interessante, assim. Vocês têm ideia de quando ela começou a ser ocupada? Um período assim para trás, assim. Podem chutar. 1600? 1600? Não. 1600 ela começa a ser ocupação portuguesa branca, europeia, assim. Mas... então peraí, você está falando da origem? Da ocupação. Difícil saber. Você está falando de índios aí? Antes dos índios, antes da relação indígena. Em torno de 6.000 anos antes do presente, essa região é ocupada. É sério. E aí tem o rio Capivari, as margens do rio Capivari foram encontrados em objetos arqueológicos. E aí depois vem essa ocupação indígena, depois vem a ocupação europeia. Uma das coisas que é interessante disso é que os caminhos que vocês vão fazer são os mesmos caminhos, uma boa parte deles, porque é uma tendência humana sempre ocupar os mesmos caminhos. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles não sabiam qual era o melhor caminho, mas os indígenas sabiam. Então, o que eles fizeram? Seguiram aqueles caminhos. E todo esse daqui é um entroncamento logístico, não só na atualidade, né, como a gente tem, por exemplo, o trem, a Anhanguera, Bandeirantes, mas ele também é um entroncamento logístico, por exemplo, de mulas na época de Minas. Então tinha a estrada dos Goiás, que passa por aqui, que ligava o sul até Goiás, tinha a estrada que ligava até Minas. Então aqui sempre é esse ponto interessante. Então Louveira vai ter nesses momentos logísticos, o que acaba fortalecendo o estado dessa estação aqui. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Essa subestação funcionou até que ano? Essa daqui, ela vai funcionar até meados da década de 90 ainda. Como vai funcionar hoje? A alimentação dos trens. Não, aí já vem direto de Campinas, já é outra relação. Aqui não serve mais. Aqui é totalmente assim, agora está com a ideia de voltar ao trem de passagem, o trem de passageiros, que vai fazer Campinas, Jundiaí e São Paulo. Abriu a licitação e vai concluir em 2029. Só que também assim, está numa passagem que é muito mais cara do que o ônibus. A gente está nessa discussão aqui, o que era bem importante assim, para a região. Para o turismo. É bem legal. Eu não sei se vocês são aqui da região, mas dia 18 agora a gente faz um roteiro que é um roteiro histórico. Então a gente visita o Rio, a Senzala, que vocês vão conseguir passar hoje, o Cemitério dos Escravos, a estação. Aí vocês estão convidados, no dia 18 que começa a nossa estação e aí tem várias ações lá, estão todos convidados. Eles deram 15 minutos para mim, eu acho que eu já estourei já. Então, esse rio Capivari, ele é o que começa lá na cidade de Capivari? Não, ele passa por lá. Só passa por lá? Ele começa em Jundiaí. Começa em Jundiaí? Começa em Jundiaí. O final dele é onde? Ele vai ter agora, acho que vai Piracicaba. Aí, pessoal, os maquinários. Eletrificação da linha férrea. Muito obrigada. Obrigado. Escadinha.
Bom, agora vamos encaminhar para outro lugar, pessoal. Daqui a pouco. Vai abrir? Acho melhor subir, né? Pode subir. É que tem muito carro aí, vamos botar ele aqui, ó. Não vem por cima assim, ali, ó. É, sabe, a primeira entrada de Sorrento, vai atrás do posto aqui, ó. Vou esperar o senhor ali. Então eu acompanho aqui pra gente, ó. Tem um carro atrás. Só um pouquinho pra frente, aqui no jogador. Aumentaram antes, eles não cobravam os 10% no negócio. Nossa, eu tô muito... Vamos pegar o primeiro ali, voltando assim aqui, ó. Vamos pegar o senhor ali, ó. Vai de fora, beleza? É que eu não trouxe, não tinha mais carro. Se tivesse brasileiro, eu depois fazer uma imagem e falar que você vai querer. Essa imagem. Pode vir com a família, e daí vai ter as atrações aqui. Papai Noel. Quando a gente veio para a Videira, eu morava numa rua que só tinha balada. Então... Quantos minutos aqui, será? 20? Não, acho que uns 10. Não é muito, não. Nossa, que bonito. Chama seu canal? Sem roteiro com cachaça. Sem roteiro. Com cachaça. Só cachaça. E aí ele pega todo o interior de São Paulo. Ai, gente. Eles vão ficar uns 15 minutos aqui. Ele vai explicar direitinho como que funciona. Chegamos aqui no Miqueleto, uma área rural, ó. Ele vai explicar pra gente. É banheiro. Se vocês quiserem ir no banheiro também, porque é... Tira uma fotinha ali, então. É só andar. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Meu nome é Luiz Júnior, é um prazer recebê-los aqui, sejam bem-vindos aqui no Miqueleto. São de onde? Vocês? Santo André, pertinho. Eu sou do Jardim das Pedras, região do Gajão, extremo sul de São Paulo. Legal, Campinas, pertinho, nosso vizinho. Campinas também, legal, sejam bem-vindos. Vou contar um pouco da história para vocês da viticultura brasileira, não sei se alguém tem algum conhecimento. Bom, vocês acreditam que a uva, a viticultura brasileira, ela deu início onde? Alguém tem um palpite? Não sei, no sul do país? Alguém tem mais um palpite? Esse é intuitivo, todo mundo acredita que a viticultura se originou no sul do nosso país, mas não, foi aqui no estado de São Paulo. Mais especificamente na Baixada Santista, onde eles tentaram, trouxeram as primeiras mudas e tentaram plantar, cultivá-las aqui. Mas por conta do clima de lá, que era muito úmido constantemente, não deu muito certo. E aí, isso fez que o Distrito do Planalto, onde a gente conhece como cidade de São Paulo, e ali sim o clima favoreceu, então foi dali
que a viticultura brasileira se expandiu. Então não foi no sul como todo mundo imagina, né? Depois de certo tempo, eles foram fazendo no interior, aqui em Jundiaí, que antigamente Louveira era um município, era um bairro de Jundiaí, Campinas na região. E Louveira abraçou, como algumas cidades vizinhas nossas, e virou por muito tempo o plantio número 1 da cidade. Na época, a tal da uva Niágara. Todo mundo conhece a uva Niágara? É aquela uva que a gente come no Natal, que ela estava esperando ver o pé. Essa uva Niágara, ela é uma uva desenvolvida nos Estados Unidos, não sei se você sabe, é uma uva americana, no estado de Nova York. Por conta disso, o nome Niágara, em homenagem a Niágara Falls. E elas eram brancas. Aí você vai olhar para mim, mas eu conheço a Niágara branca, a rosadinha, não é roxinha? Pois é, essa foi uma mutação natural que aconteceu aqui, exatamente aqui na nossa região, no bairro perto do Jundiaí e Louveira. Essa mutação foi uma mutação natural, por conta, vou explicar para contextualizar a senhora por que a gente não tem uva nessa época do ano, mas a uva, ela normalmente temos no verão, dezembro e janeiro, é a época que a gente tem pólis. Nessa época não existia dupla poda, hoje é uma outra tecnologia que existe. O que é a dupla poda? Depois que nós fazemos a colheita, podamos de novo e aí o fruto volta. Como que isso foi descoberto? Aqui, no sítio do tio de um dos sócios da Avenida Miqueleto, é uma história real, por mais que não pareça. Eles tinham acabado a colheita e o filho do dono do sítio chegou com o seu burro, amarrou o burro perto de um pé de uva, foi almoçar, almoçou, tirou aquela soneca, chegou para pegar o burro de volta para ir trabalhar e o burro tinha comido os galhos. Para o pai dele ver e não ficar bravo, ele foi lá e terminou de fazer aquilo. Quando o pai dele viu, ele falou: pai, estou fazendo um teste aqui para ver, para não apanhar, porque italiano naquela época, né? Sempre, se não apanha de manhã, apanha no final do dia, de um jeito ou de outro acontece. O pai dele ficou bravo e depois, quando viram, deu fruto. E aí ele falou: então a gente vai tentar no ano que vem diferente. E fizeram, e daí surgiu a dupla poda. Então nós não temos uva hoje, porque a uva ela floresce em dezembro e janeiro, né, onde a gente pode colher. E existe a dupla poda, que a gente vai, faz essa outra poda para que floresça de novo. Isso vai acontecer entre março e início de abril. Então agora estaríamos no final da produção de uvas de mesa, Niágara e Isabel. O que a gente tem aqui é uva, estão no brotinho agora, crescendo agora, que é a uva de vinho. Nós temos ali, a gente vai descer dar uma olhada depois, é a uva Syrah. Essa é uma uva europeia que vem para fazer vinhos finos para cá. Não é uva de mesa, essa uva que a gente come, né, no Natal e tudo mais. E ela se adapta muito ao clima do nosso inverno, nesse outono e inverno. Então por isso que a técnica da dupla poda permitiu que nós trouxéssemos essas uvas para cá e pudéssemos produzir uvas de vinho finos com tal qualidade como nos países mais frios. Respondi a pergunta da senhora, porque não temos. E a festa da uva antigamente ela acontecia entre fevereiro e março, mas aí foi mudando, agora está em maio, né? A gente está basicamente em maio, e aí fica mais difícil ter a uva da festa da uva. Mas não tem uva, mas ó, a senhora está no lugar que está fazendo o seguinte: eu não tenho a uva, mas eu tenho o vinho. Então hoje o tema, esse ano o tema da festa da uva é uva Niágara, não sei se vocês sabem, justamente por conta da importância de Louveira para uva Niágara. E a mutação aconteceu aqui. Ali a gente tem vinho das duas, tanto da branca quanto a rosada. Na degustação a gente vai conhecer. Vamos dar uma passada aqui, pessoal, para conhecer um pouco das videiras. Lá fora, no Brasil? Ela vai para fora, assim, vai para os Estados Unidos, mas é uma uva que ela é muito forte no Brasil. Adaptada no Brasil, né? Não, ela até consegue crescer lá, mas é muito cultural. Né? Ela é muito cultural. Ela foi algo que foi nacionalizada aqui. Então ela foi gerando, e hoje, quando se fala em uva, acho que a grande maioria das pessoas entende como uva essa uva Niágara rosada. Aqui no Brasil, pelo menos. Não é? Então aqui a gente vem conhecer. É igual o caqui. O caqui o mais doce é o daqui do Brasil, do Japão.
Não é doce que nem o do Tem sabor, né? Também. É. Mas o nosso solo, ele é muito rico, né? Isso é muito diferenciado. Aí adapta muita fruta que sai de outro lugar pra cá. E às vezes até melhora, né? Então, que nem o doce, o caqui que nós tá falando. Do Japão, não é doce que nem o daqui. Pois é. Daqui é o caqui mais doce que tem. Então, eu conversei com um japonês, que ele lá na festa do caqui lá em Biritiba-Mirim, ele falou isso. O caqui, ele produz caqui aqui, ele falou que o caqui é mais duro do que lá. Do que de lá. E é o mesmo caqui. É, como muitos frutos, tem muitos frutos que a gente come aqui, o nosso terroir, né, que é o quanto o solo influencia nesse resultado, ele é muito bom. É. Bom, pessoal, aqui a gente está embaixo de um pé de uva Niágara, o Niágara rosado, vocês podem ver, ele está dormente, em estado de dormência, onde isso mais para o final do ano, na época da primavera, a gente vai voltar a trabalhar para colhermos os frutos depois até o dezembro e janeiro, que são as nossas uvas Niágaras. Então aqui a gente não tem mais folhas, elas foram caindo todas. Quanto tempo dura um pé? Em torno de 10, 12 anos. Ele vai de 8, 10, 12 anos. É só isso. Aí depois tem... ele até produz, mas produz pouco. Então a gente tem que replantar. Hoje em dia existem as técnicas de enxerto, que torna isso muito mais rápido, mas antigamente não existia. Então tirava-se tudo, plantava-se, demorava-se muito mais tempo. Hoje em dia com enxerto, entre 3 anos mais ou menos, já se colhe a uva. Para ficar assim 3 anos. Nossa. É tempo. Então hoje é o que eu falo, quando a gente vai decidirmos, vamos plantar uma uva diferente para criar um vinho diferente, esse processo entre decidirmos e colocarmos o vinho na prateleira pode levar entre até 5, 6 anos. Entre mudar isso tudo, plantar, colher, fabricar o vinho e estar pronto para a prateleira vai de 5, 6 anos. Então E sempre tá assim? Esse daqui? Isso daqui é uma técnica que vem sendo estudada, né, há algum tempo, ela não existia, a gente vai ver como que eram as parreiras desde sempre. Isso é uma técnica em Y que foi desenvolvida no sul e depois fomos trazendo para cá, onde a gente planta a videira mais alta, protege por cima, que assim a gente consegue proteger de chuvas de pedra e qualquer outras intempéries. Legal. Na época de frutos mesmo, temos redes ali onde a gente torna tudo isso quase que numa estufa, né? Mas entra-se ar e os raios solares, mas eu não entro os predadores naturais, os pássaros e tudo. Então ela fica uma técnica protegida e a tendência é aumentar a produtividade. Isso a gente daqui a alguns anos, quando a gente for trocar esses pés, a gente já vai voltar pro estilo antigo de cultivo, que é o que a gente vai ver nas uvas Syrah. No começo ele é solto, né? Assim, ele é mais baixinho e grudados ali a gente vai poder dar uma olhada. Então isso a gente vai estar gradativamente retirando para voltarmos no antigo, por conta de que é o mais tradicional. Existem selos de certificações para vinhos e tudo que só aceitam se a uva ela for cultivada do modo antigo, não mais desse jeito. Então a gente vai migrando gradativamente para lá. Então aqui, pés de uvas americanas, Niágaras, quero mostrar para vocês agora uma videira de uvas europeias. Uma dúvida, aqui tem mais ou menos quantos pés de uvas? São 3 propriedades aqui, né? Então, aqui a gente tem mais ou menos uns 12 mil pés de uva. Isso. Você já comprou? Nós vamos comprar ainda, menina? Não é época de uva, Nada. A uva é só no verão mesmo. A gente produz em média. Preciso levantar esse dado certinho pra você. Tá bom. Se eu perguntar em litros de vinho, eu sei te responder com facilidade. Agora. Só daí acho que é aquela segunda, né? Nossa, que bonitinho. A plantação, olha. Pessoal, a gente está chegando aqui, agora eu só peço cuidado, porque videira é um ser muito sensível. Então está numa etapa também muito sensível. Vocês podem ver os cachinhos sendo formados. Pode entrar, pode chegar aqui. Alguma adubação específica? Tem
tem tudo específico, adubação específica, pulverização específica, ela é delicada por demais. Então, é um ser múltiplo, eu falo, não tem qualquer coisinha que aconteça. Se você demorar um dia para fazer uma operação, você corre risco de perder os cachos, é tudo muito, muito delicado. Então aqui, essa é uma uva Syrah, uma uva europeia. Essa faz parte da nossa colheita de inverno, a gente vai colher agora no nosso inverno, diferente das outras que nós colhemos no verão. Para vinho vocês têm qual? Vinho nós temos Syrah, Cabernet Franc, Lorena. Aí Lorena é uma uva híbrida que foi desenvolvida no Brasil pela Embrapa há mais ou menos uns 15 anos. A gente tem um vinho deles também, que é dessa uva, que é muito bom. A gente tem uma uva Máximo, que também é uma híbrida desenvolvida pelo ISA. Temos aí Niágara, Lorena, Isabel, Bordeaux, quais mais que nós temos? Vitória, Clara, Merlot e Cabernet. São essas as uvas que nós usamos. Não, esse não. E lá nós vamos descobrir. Nós vamos Justo no inverno não prejudica? Não. As uvas? Não. Elas são fortes então, né? São fortes. Você falou da dupla poda, tem a ver com o clima também? Qualidade, né? Porque tem a questão do inverno, a questão do hemisfério, para você produzir num período... Com certeza. A dupla poda, ela foi o que deu a ideia de se tentar fazer a poda invertida. Sim. Porque na Europa também eles podam e fazem tudo no verão. Sim. Entendeu? Então, como surgiu a dupla poda na uva americana, que colhe-se, poda e depois brota de novo, eles tentaram trazer isso para as uvas finas e inverter o ciclo de produção, como é na Europa. Então aqui a gente chama de colheita de inverno. Então, normalmente seria somente uma colheita por ano? Uma colheita por ano. Você aumenta a produtividade de 2 colheitas por ano? Sim, para as uvas de mesa. Que incrível. Para as uvas de mesa. De vinho não? Não, essa é uma por ano. Uma por ano. A gente até pode fazer depois uma colheita de verão, mas aí é outra qualidade. É outra qualidade, não tem como. Vamos subir para a degustação, pessoal? Vamos. Gente, vamos para a parte da degustação agora, hein? Pode fazer um brinde, né, na câmera. Chegamos a casar. Esse é o suco tinto, pessoal. Também sem adição de água nem açúcar. Vamos vinhos já. Fechado do outro lado. Por aqui. É pra lá. Acho que era por lá. Boa tarde. A gente entrou errado. A gente entrou errado, você
escadas são geral. Tá. Olha aí, ó, geleia de pinga e geleia de vinho. Olha só. Ó, geleia de vinho, geleia de pinga e geleia de caipirinha. Vai dar uma? Vamos? A nota tá na bolsa, ela não dá. Você viu? Você passa no meu cartão, depois você me faz o Pix. Transfiro? É, você faz o Pix pra mim. Tá. Quer pegar alguma coisa? Depois você faz o Pix pra mim. Já? Tá, beleza. Ah, então esse aqui, ó. Vai pegar? Esse aqui. Tá, peraí. Vai pegar mais o quê? Só, né? Peraí, não tem nem. Esse daqui é o patê de pimenta, biquinho. É pimenta. Patê? Ó, a gente já vai daqui a pouco. Então, pra experimentar geleia. Vocês têm um segundinho só pra gente gravar? Só uma chamadinha? Tipo, só pra vocês falarem, a gente resolveu.